Bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo que o Senhor permite estarmos aqui para mais uma vez estudarmos a sua palavra, meditarmos nesse livro tão precioso, Atos dos Apóstolos, esse livro escrito por Lucas, de forma tão cuidadosa, tão detalhada, trazendo uma riqueza de detalhes, sobre os atos do Senhor nos primeiros anos da igreja. Seja bem-vindo, nós somos a Igreja Betel, a escola dominical da classe de adultos, que você se sinta acolhido, recebido, ainda que à distância, mas que a gente possa se sentir um só corpo, como somos, um só corpo em Cristo. Hoje a gente tem previsto a lição número 13, a missão para a Europa. Esse é o título da nossa lição de hoje. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos instrua, que nos faça compreender a direção que Ele tem para a nossa vida com esse estudo nessa manhã. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus amado, Deus bendito, nós louvamos, Senhor, e bendizemos o Teu santo nome, reconhecendo que Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa igreja, a quem servimos e desejamos sempre agradar, adorar e bendizer. Obrigada por essa oportunidade de estudarmos, pedimos que o Senhor nos capacite, Deus, fazendo que possamos compreender a Tua palavra e aplicá-la, Senhor, de forma eficiente à nossa vida, em especial sobre essa temática, Senhor, missionária, que o nosso coração possa arder, ó Deus, por essa orientação que o Senhor deixou à igreja e que nessa manhã possamos aprender com o apóstolo Paulo, Deus, a forma correta, Senhor, de nos dirigir para termos o ardor, ó Deus, do Teu evangelho no nosso coração. Cuida das nossas vidas e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então vamos iniciar nosso encontro. Hoje é o aniversário de Simone. Simone, eu não sei se você vai estar aí, mas que Deus abençoe a sua vida grandemente. Você é uma preciosa. O Senhor tem trabalhado de forma tão eficiente na obra de Deus. Deus abençoe a sua vida e te dê paz, alegria, descanso e esperança na presença dele. Então vamos começar. Vamos lá, Chiquinho. Então, como eu disse, essa é a lição 13, a missão para a Europa. E a gente tem nessa lição 3 objetivos, a gente sempre faz a apresentação deles para vocês. O primeiro é cientificar-se das atividades evangelísticas de Paulo. Então, nessa lição, a gente vai conhecer detalhes dessa segunda viagem do apóstolo Paulo, e conhecer dentro da palavra de Deus como foi esse percurso, como foi esse trabalho, os impactos causados pela atuação dele ali naquelas cidades. E a gente precisa, com esse conhecimento, motivar-se e aprender com as experiências de Paulo. Quando a gente faz o estudo dessa lição e a gente observa a conduta do apóstolo e de seus companheiros nessas viagens, a gente precisa aprender com essas experiências. Como eu disse, lá na primeira viagem de Paulo, que por um acaso também fui eu que trabalhei com vocês, a pergunta era o que significa conhecer todos esses detalhes da viagem. E a gente precisa aprender com essas experiências. Esse é o sentido, esse é o significado de estudarmos e observarmos detalhadamente como foi a atuação do apóstolo nessas cidades que nós vamos ver hoje. E, claro, como eu sempre falo, a gente precisa não só ser ouvinte, mas ser praticante da palavra. Então, tudo que estamos aprendendo nessas lições, em todas elas que têm sido trabalhadas, a gente não precisa só aprender no sentido de conhecer, mas esse conhecimento precisa ser aplicado, precisa ser colocado em prática
E as abordagens evangelísticas que a gente vai aprender com o apóstolo Paulo são abordagens que podem sim ser aplicadas nos dias atuais, e essa é a intenção que nós temos hoje, né? São os objetivos que nós temos com a lição de hoje. O nosso texto base, ele vai estar de Atos 16, do 1 a 40 e do 17 ao 34. Na verdade, na semana passada, a Cláudia já fez uma pequena introdução, né, dos primeiros versículos, então a gente vai caminhar do 6, né, do 16, do 6 a 40, e no 17 o capítulo todo. Então, deixa a sua Bíblia aberta, é importante que ela esteja aberta, porque tudo que nós estaremos trabalhando aqui, a base é bíblica, tá bom, queridos? Isso é muito importante a gente destacar. Então, abra sua Bíblia, né? Maristela sempre fala das anotações que a gente pode fazer, né? E às vezes a gente reabre, né, num outro momento, e a gente vai lembrar de que naquele dia o Senhor trabalhou no nosso coração, né? Teve uma instrução específica sobre uma determinada questão. Então, mantenha a sua Bíblia aberta. É fundamental que você faça dessa forma o estudo dessa manhã. E aí o texto, existe um texto, né, que a gente chama de versículo-chave, um versículo que é destacado por quem organiza a lição, e o de hoje está em Atos 17:30, quer dizer, quase lá no finalzinho, né, do capítulo que a gente vai estar usando como base, e diz assim, olha, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Qual ignorância? Né? A ignorância da idolatria, de não conhecer Deus. Né? O momento em que Paulo está falando ao grupo, né, ao povo de Atenas, e durante o seu discurso ele traz essa informação, porque ele estava diante de uma grande idolatria. A gente vai ver isso mais para frente aqui durante o estudo da lição. E aí ele fala que hoje, né, agora, Deus ordena, Deus dá uma instrução aos povos, que todos, em todo lugar, se arrependam. Por isso esse texto está destacado, porque quando a gente olha o plano de Deus, né, para a vida do homem, a gente pode pensar que Deus já poderia ter destruído o homem há muito tempo, desde que o pecado entrou no mundo. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, no seu grande amor, ele fez um projeto para a humanidade. E é através de Jesus Cristo, o seu Filho, que é o centro da pregação de Paulo, né? E é isso que ele vai apresentar nos seus discursos em várias cidades, que esse Cristo morreu, ressuscitou, e que é através desse Deus, né, encarnado, que nós, homens, precisamos olhar e encontrar nele a salvação. E o que a gente precisa fazer para isso? Se arrepender. Nos arrepender dos nossos maus caminhos, nos arrepender dos nossos pecados, porque um dia Deus julgará a terra através de Jesus Cristo. Então, por isso esse versículo ele vem como destaque, como texto base, né, para a nossa instrução de aula nesse dia. E aí, queridos, como igreja, né, a gente precisa meditar nessa palavra. É uma lição que vai estar falando sobre missões, sobre a pregação do evangelho e das boas novas, da salvação. E como igreja, né, porque a gente olha para o passado, né, para a letra, para a Bíblia, para o que foi registrado, e pensamos hoje, século 21, qual tem sido a visão da igreja local em relação à evangelização e ao trabalho missionário? Não podemos negligenciar esse olhar, essa percepção, essa visão que a igreja local precisa ter. E a gente sabe o quão cuidadosos, né, nós temos sido na Betel com o trabalho missionário. Né? O pastor tem trazido toda terça-feira um missionário para apresentar a nós, né, campos que têm sido alcançados, trabalhos que têm sido realizados, com o objetivo de sensibilizar cada vez mais a igreja local. Mas é importante que a gente lembre que a igreja local é feita de pessoas, é feita de mim e de você. Nós precisamos ter essa visão, porque senão a gente acaba apontando a igreja como algo distante da gente, e nós não podemos cometer esse equívoco.
outra pergunta que a gente precisa fazer, né? Temos sido sensíveis ao clamor do mundo e das pessoas que vivem em nossa sociedade, que precisam da bênção de salvação? Essa sensibilidade. Desculpa, queridos, eu preciso tossir. Perdão. Essa sensibilidade precisa estar em nós. A gente vai ver daqui a pouco, né, o clamor que Paulo ouve e percebe numa visão. Esse clamor do mundo precisa também estar nos nossos ouvidos. Precisamos perceber essa necessidade das pessoas que precisam da bênção, da salvação, porque esse é o nosso bem maior. Riqueza passa, saúde passa, relacionamentos acabam, né? A gente se vai, mas a salvação é o nosso bem maior e nós precisamos estar sensíveis à necessidade das outras pessoas serem alcançadas pela salvação de Jesus Cristo. E aí, a terceira pergunta, né? Temos tido amor pelas pessoas que, independentemente da sua condição social e cultural, precisam de transformação pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo? A gente está vivendo, né, um tempo bem delicado, né, irmãos? Temos visto muitas atitudes equivocadas, às vezes partindo de pessoas do seio da igreja. Uma indiferença, um espírito de acusação, de desprezo para algumas pessoas. E essa não é a orientação que nós, como igreja, precisamos ter. Nós precisamos, independentemente da condição social, cultural, precisamos levar a mensagem, porque só o Evangelho do Senhor transforma vidas, transforma corações. Que seja essa a nossa diretriz, né, nesse dia, na direção da lição de hoje. E aí a gente começa, né, lá no Atos 16:6, com a nossa introdução, né, e esse versículo, ele marca o início da segunda viagem missionária de Paulo, né? E era uma grande notícia, porque a partir de então, o Evangelho, né, de Jesus Cristo, ele seria lançado pela primeira vez em solo europeu. Né? O nome da nossa lição é a missão para a Europa. E aí a gente precisa só fazer um destaque. Naquela época, ainda não havia divisão entre o continente asiático e europeu. A gente fala, né, missão à Europa, considerando a divisão que a gente tem hoje e identificando os locais por onde Paulo passou. E aí a gente pode dizer, hoje, né, esse solo é um solo europeu. Mas naquela época ainda não havia essa divisão. E Paulo, quando ele começa, né, essa nova viagem, a segunda viagem, ele começa com novos companheiros. A gente viu com a Cláudia, na lição passada, né, quando ela fez essa pequena introdução, a gente viu que Paulo, lá no capítulo 15, ele tinha tido um desentendimento com Barnabé, Silas, que tinha vindo, né, de Jerusalém para trazer, junto com Paulo, as informações, né, sobre o que tinha acontecido lá no Concílio de Jerusalém. Silas começa a acompanhar Paulo na viagem. Então, ele troca de parceiro, né? Ele deixa Barnabé e inicia a sua viagem com Silas e também com Timóteo, que foi a fala que a Cláudia trouxe, que são os 5 primeiros versículos do capítulo 16. Então, é uma viagem com novos companheiros, né? Companheiros não menos importantes, mas novos companheiros, e a gente sabe que o Senhor agiu no coração deles, assim como tinha agido também no coração de Barnabé. E aí a gente tem, né, esse mapa com a informação, né, sobre como foi, né, essa viagem. Então a gente tem lá o apóstolo saindo lá de Antioquia, da Síria, né, aquela cidade que estava encaminhando ele como missionário. Inicialmente, a viagem de Paulo, ela começa numa visitação
as igrejas que ele tinha plantado, né? Aquelas comunidades que tinham sido estabelecidas por ele nas igrejas por onde ele tinha passado, em Derbe, em Listra, em Icônio, e aí em Antioquia da Pisídia, que é uma outra Antioquia, né? Uma outra cidade. Então ele vai até essas cidades para poder saber, né, como as coisas estão, e a gente observa na conduta de Paulo um cuidado, o acompanhamento, o discipulado, a presença nessas comunidades que ele tinha plantado, né? E ele tinha ido lá fazer uma visita, e é assim que começa, né, o início dessa viagem de Paulo. Nesse primeiro momento, não para plantar novas igrejas, mas para visitar as que ele tinha estabelecido tempos atrás. E aí a gente vê, né, que Paulo, ele não era só um missionário pioneiro, né? Quanta ousadia, como que o coração desse homem ardia, né, para levar a mensagem, né, aos gentios, né? Ele entendia que essa era a missão que ele havia recebido, né, de Jesus, pregar aos gentios. E aí ele tem esse ardor, mas ele não só tem esse ardor de avançar com a propagação do evangelho, mas ele também revela o seu cuidado, o seu pastoreio com aquelas comunidades, né? E isso já ensina para a gente a importância de proclamar o evangelho, mas também de andar junto com as pessoas que o evangelho, né, chega, para que essas pessoas amadureçam, né? A gente vê que Paulo tinha esse cuidado, né, de ver os novos convertidos, essas igrejas crescendo e amadurecendo na fé. Era o processo, né, de santificação, o processo de amadurecimento espiritual que todos nós precisamos passar, né? Nós estamos sempre em processo de amadurecimento. O Senhor está sempre tratando as nossas vidas, o nosso coração, a nossa mente, para que a gente caminhe sempre seguindo as instruções do Senhor. E aí Deus estabelece homens, né, líderes, assim como nós temos, né, o nosso querido pastor Álvaro, que de forma tão abençoadora tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa igreja, é instrumento de Deus para nos pastorear. Assim também Paulo e seus companheiros, né, os discípulos que haviam se formado, se unido, né, junto a ele, seguem para poder cuidar dessas igrejas, né? Essa é a região, né, que Lucas provavelmente chamou da região da Frígio-Gálata, né, a região da Frígia. E a gente, então, começa para o texto, com o texto bíblico, que está... Pode passar, Chiquinho, por gentileza. Isso. E aí a gente começa com esse texto bíblico. Eu estou expondo aqui, né, facilita para mim também, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Eu estou usando a versão NVI. E diz assim o texto: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Betínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade, né, um porto que eles já tinham até estado anteriormente. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Quando a gente olha, né, esse texto inicial, que a gente começa a ver que Paulo e seus companheiros, eles tinham planejado seguir numa direção, né? Porque Antioquia da Pisídia, que era o centro da região frígia, ela ficava muito perto da fronteira da província da Ásia. Então, era natural que eles pensassem que seria mais simples seguir viagem nessa direção, porque eles, né, tinham lá o projeto deles inicial para alcançar alguns povos, algumas cidades, né? E era natural que aos olhos deles essa fosse, né, a direção mais fácil, mais interessante de seguir. Mas, de alguma forma, o Espírito os impede, né, de pregarem a palavra na província da Ásia.
E a gente vê que pela segunda vez eles tentam uma nova estratégia, né? Eles se defrontam com a Mísia, tentam ir para Betínia, mas mais uma vez o Espírito de Jesus os impediu. Interessante a gente observar isso, né, irmãos? Porque era uma missão evangelística, era uma missão onde a gente sabia que eles estavam sob o cuidado de Deus, porque quando a gente lembra, né, lá quando a gente estudou a primeira viagem, essa igreja, né, de Antioquia era uma igreja que orava, era uma igreja que intercedia, era uma igreja que acreditava nesse projeto missionário. Então, eles estavam fazendo alguma coisa errada para que o Espírito os impedisse? E aí a gente tem aquela confirmação, né, de que o homem pode fazer planos, mas que a palavra final é do Senhor, o direcionamento é do Senhor. Porque eles talvez tenham perguntado, qual seria o plano e o propósito de Deus? Porque nós tínhamos feito esse planejamento, mas a gente está sendo impedido. Por que estamos sendo impedidos? E aí Deus mostra para Paulo quando ele tem essa visão e a gente vê, né, o propósito de Deus se cumprindo na vida, né, dos apóstolos e naquele povo. Pode passar, Chiquinho. Daquele povo da Macedônia. Então, uma região que inicialmente não estava nos planos deles, e aí Paulo tem essa visão, né? E no versículo 10, a gente tem essa informação, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Era um homem que estava ali, né, clamando e pedindo ajuda. Né? E o que isso significa? Significa atravessa o mar e ajuda-nos. A visão que Paulo teve, né, no porto de Troa, de onde eles estavam, né, sobre o mar Egeu, confirma o propósito do Senhor da seara em alcançar novas regiões. Então, a gente identifica que Deus os estava direcionando. Paulo entende que aquela visão vinha do Senhor. Assim como o Espírito havia impedido que eles seguissem na direção da Ásia, o mesmo Espírito dá a Paulo essa visão e eles entendem que eles deveriam seguir numa outra direção. Qual direção? A direção da Macedônia, né? Que era uma província romana, situada ao norte da Grécia, várias vezes visitada e mencionada por Paulo, né? A gente tem esse destaque aqui de que, ao todo, a gente tem 19 citações de Paulo sobre a região da Macedônia, e a gente vai ver, né, como Deus começa a trabalhar nessa região. E a gente sabe, né, que esse território, né, esse continente que depois se tornaria a Europa, seria um ponto também de partida para outras regiões da Terra. Então, como esse solo era importante ser alcançado? Ele estava no propósito de Deus. E a gente tem aí, né, o Pearson, em Ações do Espírito Santo, dizendo o quê? Da dupla orientação do apóstolo e de seus companheiros. Que dupla orientação? De um lado, o Espírito o proibindo e fazendo uma restrição ao local para onde eles pretendiam ir. E do outro, uma permissão e uma coação, né? Uma direção para que eles seguissem para aquela região da Macedônia. Muito interessante a gente observar isso, porque às vezes a gente não entende o não de Deus. E nesse momento a gente pode contemplar Deus dizendo não para um caminho e Deus dizendo sim, o Espírito Santo conduzindo os apóstolos nessa dupla orientação. Vá para essa região, não vá para essa região. E o que a gente pode aprender, queridos, nesse apelo, né, que Paulo recebe desse homem da Macedônia, né, o texto que a gente vai basear, né, esse momento em que ele tem essa visão, né, tá, do capítulo 16, dos versículos 6 ao 10, e a gente pode observar claramente e aprender com as orientações de Deus em relação àquele trabalho, que elas podem ser negativas e positivas. Algumas portas se abrem e outras portas se fecham. Talvez nessa manhã você esteja se perguntando por que essa porta foi fechada. Ou porque Deus não está abrindo essa porta.
Se você é servo do Senhor, se você conhece esse Deus, assim como o apóstolo Paulo conhecia e os seus companheiros, Silas, Timóteo, Lucas, né? Porque a gente vai ver que Lucas já está com eles nessa viagem. Eles conheciam esse Deus e tinham intimidade com esse Deus. E aí eles compreendem que essa instrução, ela não é só circunstancial, mas ela é também racional, porque o texto vai dizer assim, olha, concluindo, no 10, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Então, certamente eles estavam conversando, gente, o que está acontecendo? Por que será que a gente não está, né, tendo autorização para seguir na direção da Ásia? Por que Paulo teve essa visão? Essa observação das instruções de Deus para a nossa vida, da orientação que vem do Espírito Santo, ela não é só pessoal, mas ela também é conjunta. Muitas vezes a gente vai compreender, mas a gente às vezes vai precisar compartilhar, principalmente quando estamos fazendo um trabalho que é coletivo. Às vezes as pessoas, né, são muito individualistas e não compartilham as suas experiências, não compartilham as suas dúvidas, e isso pode impedir, muitas vezes, as pessoas de terem uma real compreensão daquela situação. Então, a gente pode aprender que quando Deus nos dá uma orientação, nós precisamos meditar nela, compreender de forma racional. Porque às vezes podemos pensar, né, e cometer o equívoco de que tudo tem que ser sobrenatural e tem que ter uma percepção que exclui a razão. Não, irmãos, nós não devemos excluir a razão. Eles, o texto diz claramente que eles concluíram. Para concluir, é preciso que tenha havido uma análise, uma observação dos fatos, uma discussão em grupo para que eles chegassem a essa conclusão. E a gente também reforça a necessidade de termos parceiros, pessoas com quem a gente pode compartilhar as nossas questões particulares, pessoais, para também poder ter a ajuda, né? A Bíblia diz, né? Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te, eu te ajudo, eu te dou o suporte, eu caminho com você. Então, precisamos crer que o Senhor caminha conosco em todo o tempo e que Ele permite termos outros companheiros para podermos compartilhar, né, as nossas experiências e os nossos planos, os nossos projetos. O que a gente pode aplicar, né, desse pequeno momento aí da lição para a nossa vida? Quantas pessoas foram alcançadas com o Evangelho pela obediência de um homem? O famoso clamor macedônico continua a existir no mundo e a visão nos é apresentada através de tantos desafios evangelísticos e missionários que vemos e ouvimos. E a gente pode ver que essa obediência que aqueles homens tiveram diante da visão e da compreensão de qual era o chamado de Deus para eles naquele momento, quantas vidas foram alcançadas por essa obediência? Eles poderiam ter insistido e desobedecido o Senhor, seguindo na região da Ásia, mas não era esse o projeto de Deus. Hoje, irmãos, nós precisamos aprender primeiro que a obediência é uma forma de servir a Deus, mesmo que a obediência precise acontecer diante de um fato ou de uma situação que não é exatamente o que a gente tinha planejado e programado para a nossa vida. E quando a gente fala, né, da igreja missionária, da nossa vida como missionários, como agentes do Senhor para a propagação do Evangelho, nós precisamos ter essa disposição para obedecer. Nossa igreja obedece o clamor, né, daqueles que estão próximos a nós ou distantes pedindo ajuda. Tivemos o dia da igreja, né, perseguida. Esse é um clamor permanente, um clamor não só dos nossos irmãos que estão nessas regiões e que precisam ser sustentados em oração, sustentados financeiramente pela igreja, né, do Senhor,
mas também por aquelas vidas que estão distantes e que precisam ser alcançadas pelo Evangelho da salvação. Então, a gente precisa olhar e pensar nessas palavras: obediência, ação missionária, suporte missionário, ação e trabalho permanente da Igreja do Senhor para alcançar vidas que são alcançadas pelo Espírito Santo, mas nós somos os agentes do Senhor para essa proclamação da libertação que vem através de Jesus Cristo. E aí eles chegam, né, nessa cidade de Filipos. No versículo 11, 12, a gente tem essa informação, né? Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samatrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito, né? Então, destaca que Filipos era uma cidade principal. Haviam outras cidades, mas Filipos era a que se destacava ali naquela região, né? Era uma colônia romana e era uma cidade importante. E aí o texto diz que eles ficaram ali durante alguns dias, né? Eram 4 distritos e provavelmente era a cidade natal de Lucas, né? E talvez por essa razão ele tenha colocado, né, tanto orgulho em falar que era a principal da Macedônia. E nessa cidade, o texto ele vai destacar 3 conversões. Conversão de Lídia, a conversão da jovem, né, que fazia adivinhações, e do carcereiro. E a gente começa nos versículos de 13 a 15 com a conversão de Lídia. Então, anote aí, né, como essa conversão acontece. Versículo 13. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. E tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. A gente olha para Lídia, né, essa mulher que era uma mulher de recursos, tá? Então a gente pode ver que ela vendia esse tecido, né, de púrpura, e o tecido já não era, né, um produto muito comum, acessível a qualquer pessoa. Só pessoas com muitos recursos podiam ter tecidos para fazer roupas, né? Não é como hoje que a gente entra numa loja e escolhe o que quer comprar, tem vários tecidos, né? A indústria se desenvolveu. Naquela época, não, os tecidos eram extremamente artesanais e o tingimento de algumas cores trazia ainda mais custo para esse material, né, para esse tecido. E Lídia, a gente pode entender que ela era uma mulher de posses, porque o tecido de púrpura era ainda mais caro. E a gente destaca aqui que pessoas de recurso também precisam ser alcançadas pela palavra da salvação, porque às vezes a gente comete, né, um grande erro. Como a gente tem a necessidade, né, de ajudar pessoas pobres, e isso também é uma missão da igreja, né, de dar ajuda aos necessitados, muitas vezes a igreja pode ter essa visão mal compreendida de que a mensagem precisa ser levada somente aos pobres economicamente, mas não. A gente está vendo aqui que Lídia, uma mulher de recursos, uma vendedora, né, uma mulher que fazia, né, o comércio de algo muito lucrativo, ela também é alcançada pelo Evangelho da Salvação. E quando a gente observa, né, lá no 13, quando o Paulo sai com seus companheiros, provavelmente nessa cidade não havia uma sinagoga, né, porque essa era uma estratégia que Paulo usava, né, e é possível que não houvesse nessa cidade uma sinagoga, mas deveria haver um local de oração. Por isso, eles vão, né,
para a beira do rio, onde esperávamos. Então, eles esperavam encontrar um local de reunião. E como a gente pode afirmar que não era realmente uma sinagoga, porque tinham as mulheres ali presentes, onde Paulo pode compartilhar, né, as boas novas da salvação. E essa mulher, Lídia, que era temente a Deus, ela compreende a palavra trazida por Paulo. E eu amo esse texto, queridos, que diz que o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. A mensagem que Paulo levava, a mensagem que Paulo apresentava de salvação. Mas foi o Senhor quem abriu o coração dessa mulher. Nós somos os mensageiros, somos os instrumentos de Deus para a apresentação das boas novas, assim como Paulo. Mas quem abre o coração, quem toca nos corações, quem abre as mentes para o entendimento, quem tira as vendas dos olhos, é o Senhor. Nós não podemos esquecer nunca disso, queridos. Por isso, todo o propósito missionário precisa estar cercado de oração, para que Deus esteja presente em todo o tempo e a ação seja sempre do Senhor, para que os homens, em hipótese alguma, né, tenham a soberba chegando aos seus corações por acharem que eles, é através dos homens que os outros são alcançados. Não, é através da palavra que Deus age no nosso coração, que age na nossa mente, através dos seus servos. Que a gente entenda, né, que a conversão de Lídia foi operada pelo Senhor. E aí ela, de forma muito carinhosa, né, ela convida o apóstolo e os discípulos para estarem lá com ela na sua casa. E aí a gente tem essa confirmação, né, de que ela realmente devia ser uma mulher de posses, porque para ter uma casa, né, para receber tantas pessoas, somente tendo recursos. E aí a gente avança nesse capítulo, né, nos versículos de 11 a 40, quando a gente vai ver... Filipos vai até 11 a 40, mas sobre a jovem adivinhadora, os versículos são o 16 até o 19. E olha só o que a gente vai ver acontecer com essa menina, com essa jovem, né? Uma mulher, talvez. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Então, de novo, eles estão indo para esse lugar de oração, então era um lugar de encontro, era um lugar onde as pessoas se reuniam, né, para orar e para falar também, né, da palavra. Essa mulher, né, que era uma escrava, ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as adivinhações. 17. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. E Paulo, né, finalmente ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E aí, gente, nós podemos olhar para esse texto e meditar em tantas coisas, né, em tantas aplicações. A gente vê, primeiro, a escravidão dupla dessa mulher, porque ela era escrava de um espírito maligno que a possuía e por isso ela fazia as adivinhações, mas ela também era escrava de homens que a usavam para ter lucro. Imagina o emocional, o estado emocional e espiritual dessa mulher, né? Em total miserabilidade, queridos. Era uma mulher realmente que carecia, né, de pena, digna de pena, e que carecia ser alcançada, né, também pela palavra de transformação. E ela vai seguindo Paulo, né? Paulo está lá junto, né, com os seus companheiros, um lugar de oração, né, para trazer, né, trazer uma palavra de instrução, e ela fica seguindo. E olha só o que o Espírito diz.
estes homens são servos do Deus Altíssimo. Ele estava mentindo? Não, ele não estava mentindo. E eles anunciam o caminho da salvação. Isso também era verdade. Mas a gente pode pensar que esse espírito enganador, ele estava falando isso provavelmente para descredenciar o que Paulo estava ensinando, para que as pessoas olhassem e falassem, tá vendo? Ela também é uma mulher que faz adivinhações e ela também está falando a verdade. Então, a atenção estava sendo dividida. Por isso, Paulo, né, de forma muito sábia e com muita autoridade, vinda do Espírito Santo, ele faz uma intervenção e expulsa aquele espírito em nome de Jesus. E aí um problema começa. Porque se de um lado a gente tem a libertação, né, e a transformação daquela mulher, por outro lado, a gente vai observar que aquela situação vai se transformar num grande problema para os homens, né, e para Paulo e seus companheiros. E aí a gente começa a perguntar, será que então Paulo não deveria ter feito aquilo? Com certeza deveria, irmãos, porque essa era a vontade de Deus na vida daqueles homens, na propagação da mensagem que eles estavam trazendo. E isso nos diz que muitas vezes ao evangelho, né, a chegada do evangelho, a informação e a transformação de vidas, nem tudo serão flores, nem tudo vai ser cor-de-rosa. E a gente precisa entender isso, que o evangelho muitas vezes será um evangelho que trará problemas, irmãos. Mas a gente precisa ter a convicção de que estamos agindo e trabalhando segundo os propósitos de Deus. Por isso que lá, quando a gente começa a lição e que a gente traz, né, os objetivos que a gente tem para essa lição, é que a gente reforça que o que a gente está aprendendo precisa se tornar em prática. E ao olhar a situação em que Paulo e Silas serão colocados, né, porque eles vão ser açoitados, eles serão presos, né, eles vão ser maltratados depois de praticarem uma boa ação para aquela mulher e por estarem fazendo a obra do Senhor. Precisamos entender agora pela segunda vez. Primeiro, quando a gente vê que o Espírito diz não para aqueles homens, que eles não podiam seguir na direção da Ásia. E agora a gente vê que ao expulsar aquele espírito daquela mulher, Paulo, Silas e seus companheiros são colocados numa situação delicada. Então a gente pode aprender que as dificuldades não significa que quando elas existem, não está sendo feita a vontade do Senhor. Por isso, precisamos analisar todas as situações. E aí, o que acontece com Paulo e Silas? Né? Eles são levados, né? O texto ele vai seguir depois do 19, né? Aqueles homens, eles ficam indignados, porque eles veem, né, que seu principal fonte de lucro, né? Eles perdem quando essa mulher não faz mais as adivinhações, e aí eles se voltam contra Paulo e Silas, arrastando eles para serem questionados, né, e serem, na verdade, julgados ali pelas autoridades. E eles são espertos. O texto, né, anterior, antes do 25, ele vai dizer que eles não chegam falando que Paulo e Silas, eles tiraram a fonte de lucro deles. Eles vão dizer que eles estão trazendo um ensino que traz confusão. E isso não era permitido, né? O culto para outros deuses era permitido desde que não gerasse confusão. E aí aqueles homens, de forma muito ardilosa, eles levam uma informação para as autoridades dizendo que Paulo e Silas eram agitadores. E aí eles são severamente. O texto, no versículo 23, ele não está aqui para vocês lerem, mas abram aí nas suas Bíblias. No versículo 23, diz assim, olha, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Porque uma multidão, né, no 22, se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Gente, imagina a situação. Eles estavam lá
né, perto do rio, orando, né, pregando a palavra, expulsam um espírito e acabam, por isso, sendo presos. Mas Deus é maravilhoso e ele traz para o coração dos seus servos renovo, paz e alegria. E olha o que a gente vai observar no 25. Olha que Paulo e Silas tinham acabado de apanhar severamente, mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Que testemunho, irmãos! Que coisa linda! É bom olhar, né, para o comportamento desses dois homens, servos do Senhor, que estavam fazendo o que Deus havia estabelecido para eles, são maltratados, são açoitados, mas não perdem o foco, né? Reforço também o que eu tinha falado lá na primeira viagem de Paulo, quando ele também, naquela viagem, ele é apedrejado, né? Os discípulos pensam até que ele está morto. Então, Paulo, ele passa por situações muito desafiadoras, mas o coração desse homem era um coração tão temente a Deus, né? O fervor de servir e de fazer a obra do Senhor era tão evidente, era tão latente em Paulo, que ele e seu companheiro Silas, né, que dois homens de fé, a gente fala de Paulo, mas a gente vê em Silas também, né, um comportamento de extrema ousadia e de extremo fervor, que esses homens começam a orar e a cantar. E aqui, irmãos, está um outro ensino para a nossa vida. Mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, não pare de orar, não pare de adorar, não pare de louvar o nome do Senhor, porque Deus vai se revelar a nós. E aos discípulos, né, ele traz uma ação sobrenatural, quando no 26 a gente vai ler, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E aí, né, eles são libertos, porque todas as portas se abrem e as correntes se soltam. Milagrosamente, acontece esse terremoto e eles são libertos. Só que eles não saem da prisão. Mas o carcereiro, né, e a gente está falando agora da conversão desse carcereiro, falamos da conversão de Lídia, falamos da jovem que fazia adivinhações, e agora a gente tem o relato da conversão desse carcereiro dentro dessa cidade. Naturalmente, gente, em Filipos, outras pessoas se converteram, mas Lucas destaca, né, essas três pessoas, né, para trazer para a gente alguns ensinos. E quando a gente vê esse carcereiro, e esse carcereiro entra em desespero, porque o carcereiro era responsável pelos prisioneiros. Se eles fugissem, a responsabilidade era total desse homem. Ele estava responsável por guardar os prisioneiros. E aí a pena para se um prisioneiro fugisse era a morte. Não só do carcereiro, mas de toda a sua família, né? E aí a gente vê que no 27, que o carcereiro acorda e, vendo as portas da prisão abertas, ele se prepara para se matar. E aí Paulo fala, não faça isso, nós estamos todos aqui. E aí a gente olha como que, de novo, numa situação delicada, né? Paulo devia estar machucado, Silas machucado, porque o texto anterior diz que eles foram severamente açoitados, mesmo doloridos, com dor. Paulo tem a preocupação com o carcereiro e vai dizer, né? Quando o carcereiro vai até ele diz, não faça isso, né? Não se mate. Quando ele pede luz, ele entra correndo e trêmulo e se prostra diante de Paulo e Silas. E então, né, ele leva Paulo e Silas para fora e faz aquela pergunta, senhores, o que devo fazer para ser salvo? E aí a gente tem um destaque de um outro texto bíblico tão importante, tão relevante para que a gente conheça. Creia, isso está no versículo 31. Paulo e Silas respondem, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Creia no Senhor Jesus.
Essa precisa ser a nossa mensagem. O que transforma, o que liberta, o que salva? Somente Jesus Cristo. Precisamos ter essa palavra nos nossos lábios, de que as pessoas, para serem libertas, para serem salvas, para não perderem as suas vidas, precisam ser alcançadas pelo Senhor. Como? Crendo, para que a salvação chegue até eles. E aí, no 32, e pregaram a palavra de Deus a ele, né? Paulo certamente, né, trouxe as explicações de como era essa salvação, qual era o caminho para se chegar a essa salvação, e ele certamente apresenta Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único caminho que conduz à salvação, né? Ele é a verdade, ele é a vida, e certamente Paulo apresenta ao carcereiro, né, essas informações lindas a respeito da salvação através de Jesus Cristo. Ele apresenta para o carcereiro e para toda a sua casa. Pode passar, Chiquinho, por favor? E aí a gente vai ver, né, o que acontece nessa cena do carcereiro. O louvor e a oração presentes na prisão, né, no versículo 25, o terremoto, que a gente acabou de falar dele, né, da forma como eles são soltos, o carcereiro que entra em desespero, mas que no 30 e 31, o desespero dá lugar à salvação, e isso precisa ser observado por nós. Quantas vidas em desespero que, através de Jesus Cristo, podem ter o desespero dando lugar à transformação através da salvação, e a gente aprende isso, né, com essa conversão do carcereiro, uma transformação de vida. Quando Jesus chega na vida das pessoas, as vidas são transformadas. No 33, no versículo 33, a gente vai ler assim, olha: naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. O carcereiro, que era um homem que estava ali, né, sabia que aqueles homens tinham apanhado, estavam com as suas feridas, né, sangrando, doloridas, e que provavelmente não havia tido nenhum cuidado para com eles, quando ele é alcançado pela salvação e a sua vida é transformada, toda aquela violência dá lugar ao cuidado. As nossas vidas são transformadas pelo Senhor. As vidas que estão no mundo e que a gente às vezes olha e fala: ai, essa pessoa realmente está muito perdida. Há salvação para essa vida que está muito perdida. Deus olha para a humanidade e vê Jesus Cristo, e vê o sangue do Cordeiro sendo derramado, né, pelos homens, e o Senhor quer alcançar os seus escolhidos. E nós precisamos crer que não podemos julgar quem está diante de nós, mas que precisamos ser mensageiros dessa palavra, assim como Paulo e Silas fizeram com esse homem. E aí, irmãos, no 34, a gente vai ver essa alegria sendo compartilhada, né? Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. É a alegria da salvação. Ele estava ali agora compartilhando com aqueles mensageiros, né, que tinham apresentado a ele esse evangelho, estava compartilhando com ele, com a sua família, o alimento, é o partir do pão, é a comunhão entre os irmãos. Como é importante que haja comunhão entre nós, mesmo com aqueles que acabaram de chegar. Nós não podemos deixá-los de lado, precisamos acolher. E aqui a gente vai ver nesse texto, né, como que Paulo se achega a essa casa, uma casa onde houve a libertação e a transformação de vidas. Que alegria, irmãos, poder olhar para esse texto, né? E vermos, pode passar, Chiquinho, por favor, né? E vermos como houve alegria no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio das feridas, no meio da sujeira, porque imagino que as prisões não fossem lugares, né, muito adequados, onde houvesse realmente uma higiene adequada, mas mesmo nesse ambiente,
o Espírito Santo age e liberta vidas. Só que a gente sabe que Paulo, né, e Silas tinham sido açoitados, foram mandados para a prisão, mas a gente vai verificar que, na verdade, houve uma grave injustiça contra eles. Porque Paulo e Silas, eles eram cidadãos romanos, e os cidadãos romanos não poderiam ser açoitados sem que tivesse acontecido um julgamento apropriado, né, adequado, e isso não fora feito. E aí Paulo diz isso, né, quando eles vão ser soltos, ele fala, não, a gente não vai sair daqui da prisão, não, vocês precisam vir aqui, os magistrados precisam vir aqui e se desculpar, porque o que vocês fizeram foi muito grave. E aí, irmãos, a gente vê, né, aqueles homens, a gente vai observar que eles ficam apavorados, né, quando Paulo, vamos ver onde que eu botei isso. Quando amanheceu, no 35, quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com essa ordem, solte esses homens. Eles deram ordens, né, para que Paulo e Silas fossem libertos. Mas Paulo, 37, disse aos soldados, sendo nós, cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem um processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora, querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. E aí, né, aqueles homens, cheios de temor, eles vão lá, né, com todo cuidado. E quando a gente para poder soltar Paulo e Silas e se desculpar pelo grande erro que eles haviam cometido. E quando a gente olha para essa situação também, a gente imagina assim, mas Paulo já sabia, né, que ele era um cidadão romano, por que ele não fez esse apelo antes, né? Porque sendo cidadão romano, ele poderia apelar, cidadão romano, e imediatamente os açoites teriam que parar. Estava no propósito de Deus que daquela forma acontecesse. Porque é possível que, por conta dessa situação, aquela igreja, né, aquele grupo que estava sendo alcançado ali, naquela região de Filipos, tivesse maior liberdade para continuar o trabalho de crescimento daquela igreja, né? E aí ele deixa uma igreja para trás e segue, né, numa nova direção, e ele vai agora em direção, né, a Tessalônica. E apesar deles terem sido ultrajados e maltratados, né, em Filipos, Paulo e Silas receberam força para pregar o evangelho em Tessalônica. Eles poderiam ter desistido, né? Eles poderiam ter falado, não, olha, não está dando não, essa região aqui é difícil, as pessoas, né, são violentas, são agressivas, e nós vamos encerrar. Mas como Calvino disse, né, ele se refere à invencível coragem mental e à perseverança infatigável da cruz. É a palavra do Senhor que traz isso ao nosso coração, e a gente vê isso no apóstolo Paulo. A nossa oração precisa ser essa, Senhor, nos dá essa coragem mental, nos dá essa perseverança para não desistirmos, porque grandes são as lutas, irmãos. A gente aprende, né, com esses nossos irmãos Paulo e Silas, como foi desafiador levar o evangelho na região da Macedônia. Quantas situações difíceis, não bastasse a dificuldade da viagem, né, o deslocamento, com risco, com perigos, com o mar que poderia, né, tá agitado, causar naufrágio, como a gente vai ver depois, né, que Paulo também vai passar por essa situação. Já era difícil e desafiador aquela situação. E imagina, além do desafio da viagem, ainda passar por açoites. Mas, irmãos, que sejamos como Paulo e Silas, que o nosso coração tenha uma coragem, que a nossa mente seja uma mente firme e forte nos propósitos do Senhor, para que Deus continue nos usando na sua obra, como ele continua usando Paulo e Silas. E o que a gente pode, né, ao olhar para essas conversões que acontecem em Filipos, aplicar para a nossa vida hoje, né? A gente viu uma comerciante de roupas finas, era rica, uma jovem escrava que era o mais ralé da sociedade, mulher escrava, imagina, né?
quão pobre essa mulher não era, e o carcereiro, que são transformados pelo poder do evangelho. Diferença social, diferença cultural entre eles, mas as pessoas foram alcançadas pelo evangelho, porque Jesus não faz distinção. Ele não está olhando se é rico, se é pobre, se é bonito, se é feio, se é do Brasil, se é de outro lugar, né? Se é judeu ou se como eles estavam ali pregando aos gentios. Não é isso que importa. O que importa é que as pessoas sejam alcançadas. E quando a gente olha para a nossa cidade, quando a gente olha, né, para o trabalho da igreja hoje, a gente pode saber também que as pessoas não são diferentes. Pode entrar uma pessoa muito rica na nossa igreja ou na nossa vida, né, no nosso convívio, assim como pode entrar alguém com muita necessidade. Todas precisam ouvir do evangelho, né? Porque o evangelho alcança todas as camadas da sociedade. E é o evangelho que transforma as pessoas. Assim como vimos a vida do carcereiro sendo transformada e a sua família sendo alcançada. Nós precisamos fazer. Quando, irmãos? Hoje. Que hoje, a partir, né, do entendimento dessa ação, desse trabalho, a gente possa continuar contribuindo com a obra do nosso Deus nessa terra. E a gente vai ver como que isso em Paulo era muito evidente, né, como ele olhava para as pessoas e ele propagava essa informação de que todos eram iguais. Eu trouxe o registro, né, que ele faz em Gálatas 3, no versículo 26 ao 28, quando Paulo diz assim àquela igreja, olha, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, nós somos feitos filhos de Deus a partir da fé em Jesus Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, ele vai dizer no 28, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Irmãos, precisamos aprender que não há separação entre nós. E às vezes, irmãos, a gente tem visto, né, alguns discursos da igreja dessa polarização, especialmente onde tudo virou assunto político, tudo se tornou política. E a gente vê irmãos excluindo irmãos, às vezes por posições, por opiniões diferentes. O que nós não podemos, irmãos, negligenciar é a obra do Senhor, é a base do Evangelho, é a palavra da salvação. Isso nós não podemos negligenciar, mas precisamos ter muito cuidado para acolher os nossos irmãos, para andarmos juntos em comunhão, andando realmente, né, e partilhando, né, desse momento maravilhoso que é servir a Deus como igreja do Senhor. Lembrando, né, que não há separação, porque somos todos feitos filhos de Deus. E aí a gente entra, né, na missão em Tessalônica e Bereia. Lá em Tessalônica, que vai do versículo 1 ao 10, a gente vai ver, né, que Paulo, quando chega, a gente já está agora no capítulo 17, tá? A gente encerrou, né, quando Paulo e Silas foram da casa de Lídia, né, se encontram com os irmãos, e aí eles seguem em direção a Tessalônica. E lá no início, né, do capítulo 17, a gente vai ver que o diálogo de Paulo, né, ele vai à sinagoga, era uma prática dele, nessa região havia uma sinagoga, e ele vai sempre, né, para lá para trazer uma palavra aos irmãos e para apresentar, na verdade, a continuidade das Escrituras, né, que as profecias que haviam acerca de Jesus, elas havia já se cumprido, e Paulo vai levar esse diálogo sobre as Escrituras, levando o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ler o 3? Paulo vai dizer assim, olha, explicando, com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E ele dizia, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo prometido como Messias. Paulo estava dizendo, né, para aqueles homens
que esse Cristo tinha vindo, morrido, ressuscitado e que agora era o caminho que se apresentava para a salvação. E aí no versículo 4 do 17, a gente vai ver que alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo, bem como muitos gregos e não poucas mulheres distintas. Então, a gente vai ver que essa mensagem que Paulo traz na sinagoga e para as outras pessoas da cidade, ela alcança um grupo grande, né, de pessoas na salvação. Mas a gente vai ver no 5 que, de novo, a inveja chega ao coração daqueles judeus e, movidos, né, pela inveja, eles reúnem alguns homens perversos dentre os desocupados. Então, a gente vai ver que eram malandros, pessoas que estavam ali desocupadas, e com a multidão iniciam um tumulto na cidade. E aí, queridos, a partir desse tumulto, eles não só atingem Paulo e Silas, né, esse grupo de missionários, mas eles também vão atingir aos irmãos que tinham recebido aquele Paulo e Silas na sua casa. E aí a gente vai ver que eles invadem a casa de Jason em busca de Paulo e Silas. E a perseguição, ela de novo bate a porta da igreja, agora ali em Tessalônica. Sempre o sentimento que invade o coração, né, dos perseguidores é um sentimento ruim. Em nome de algo que eles acreditam, eles se enchem de inveja, porque Paulo alcançava muitas pessoas, né, era um homem eloquente, que tinha uma palavra realmente que transformava o coração e a mente das pessoas, e as pessoas eram alcançadas por ela, e isso gerava muita inveja. E a gente vai ver em outras cidades como que judeus de outras regiões vão ser movidos pela inveja e pela irritação contra o apóstolo e vão trazer muita perseguição a eles. E aí, para evitar, né, que essa situação continuasse, Jason ele é levado, né, para julgamento, porque eles não encontram Paulo e Silas quando eles vão até a casa deles, e ouvindo isso, a multidão e os oficiais ficaram agitados, e aí eles recebem de Jason uma fiança, né, porque ele é preso, né, fica ali, né, naquela confusão que tinha se formado. Eles pagam uma fiança e entende-se naquele momento que, por bem, era melhor que Paulo e Silas fossem para a cidade de Bereia. Logo de noite, né, a gente vai ler isso no versículo 10. Abra aí a sua Bíblia. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. E aí eles se deslocam, né, para uma outra cidade, e a gente vê que em Tessalônica, mesmo passando por essa situação de perseguição, a gente vai ver que a palavra foi pregada. Então, de novo, a coragem e a ousadia de Paulo é percebida. E aí eles chegam nessa cidade, né? E o texto, no 17:10, ele já começa, no 11, ele já começa dizendo assim, olha, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Havia um interesse diferenciado naquele povo. Mas a gente vai saber o segredo também desse interesse no 11, quando a gente lê assim, olha, ainda na continuação, que eles receberam com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Ou seja, Paulo apresentava a palavra, apresentava, né, as profecias acerca de Jesus, e aquelas pessoas da cidade de Bereia, o que elas faziam? Elas consultavam, e hoje é muito comum a gente usar essa expressão, né? Precisamos ser crentes bereanos, que consultam a palavra. Mas você precisa conhecer a palavra, você precisa ter o hábito de meditar e estudar a palavra de Deus, porque certamente esses nobres, né, bereanos, eles tinham esse hábito, e por isso
no 12 vai dizer que muitos creram dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres também de elevada posição. Muitos vão crer na palavra. E aí a gente vai vendo, né, que essa palavra trazida por Paulo, trazida por Silas, ela vai alcançando vidas. E aí eles ficam, né, em Bereia e permanecem ali, né, por algum tempo, e depois Paulo é levado para Atenas. Então, em Bereia, a gente tem essa situação, né, de um aceite maior da palavra. Silas e Timóteo permanecem na cidade, eles não seguem com Paulo. Paulo só que é levado, né, para lá. Por quê? Quando os judeus, que aí tem um detalhe aqui importante, que eu estava quase esquecendo de falar com vocês, que está em Atos 17, 13. Olha a que ponto os judeus de Tessalônica chegaram. Quando eles souberam que Paulo e Silas estavam lá em Bereia, eles foram até lá para arrumar uma confusão também para eles lá. Que grande perseguição, né, irmãos? É a ação do maligno na vida de algumas pessoas, né, para poder tentar, né, evitar que a obra do Senhor seja realizada. E aí a gente vê que eles criam um alvoroço, eles agitam a multidão. E aí, por isso, imediatamente os irmãos enviam Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permanecem em Bereia. Então, Paulo segue, né, para outra região, e aí ele chega em Atenas. Para falar, né, sobre... Antes de falar de Atenas, espera aí. A mensagem de Paulo nessas duas cidades tinha as escrituras como texto único, né? Isso é importante a gente destacar. A palavra de Deus era a base de toda a fala, era de onde vinha toda a inspiração para o que Paulo pregava, né? Os judeus de Tessalônica e os de Bereia ouviram a partir das escrituras quem era Jesus Cristo e que ele era o Messias. E nós, hoje, para a aplicação das nossas vidas, precisamos também partir das escrituras, né? No domingo passado, o pastor falou sobre isso, né? Da necessidade da mensagem expositiva, baseada no texto bíblico. Não uma mensagem que se tem um tema e que, às vezes, de forma assim, muito solta, vai fazer referência a um texto bíblico, né? Uma citação, mas que ela não vai ser detalhada, ela não vai ser avaliada. E a gente observa que Paulo, nessas cidades, ele expõe, ele explica, ele apresenta o quê? As escrituras. Esse é o evangelho autêntico e a palavra que a gente realmente precisa pregar. Mas para isso, a gente precisa conhecer. Hoje a gente está conhecendo esses dois capítulos, né, 16 e 17. Mas estamos tendo a oportunidade, ao longo de todas as aulas, de estudar, queridos, capítulo por capítulo de Atos. Fizemos isso também com o livro de João, e a gente pretende seguir, né, até encerrar com o Apocalipse. A escola dominical tem esse objetivo, de te oportunizar, né, um momento para estudar a palavra. Para quê? Para sermos instrumentalizados para pregar a palavra, baseado no Evangelho do Senhor. E aí Paulo chega em Atenas. E aí a gente está, né, caminhando, né, para o finzinho aí do capítulo 17, né, e da nossa lição. E quando a gente olha, né, para essa cidade, para o que acontece nessa cidade, talvez a gente pudesse usar, né, uma lição inteira só para falar da missão em Atenas. Mas a gente vai precisar resumir um pouquinho, e eu te convido depois a olhar detalhadamente qual é o discurso, né, que Paulo vai fazer nessa cidade. E a gente sabe, né, que a cidade de Atenas, até hoje, né, ela é conhecida, né, por sua mitologia, pelos seus deuses. Então, Atenas era uma cidade extremamente idólatra. As cidades por onde Paulo passou e vai passar mais para frente, né, em outras cidades, a gente vai ver que eram regiões onde haviam muitos deuses, muitos ídolos. E Paulo, enquanto ele esperava, né, a chegada de Silas e de Timóteo,
a gente vai ver no 16 que ele ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por onde ele andava, ele via imagens, esculturas representando deuses que não são deuses verdadeiros. E para ele, né, que tinha a convicção de servir ao Deus verdadeiro e que sabia que o culto a deuses falsos, né, conduz à perdição. O julgamento chegaria, e Paulo sabia disso, e por isso, né, o desejo dele de pregar às pessoas, o desejo que precisa estar no nosso coração. Precisamos ter pressa, precisamos olhar para um mundo caído e olhar e sentir que a gente precisa fazer alguma coisa. E o Senhor quer nos usar para fazer, né, essa ação de evangelização. E aí Paulo, no 17, o que ele faz? Ele faz assim, olha, vamos ler lá. Por isso discutia na sinagoga com judeus, com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. E aí Paulo não falava só para os judeus e para os que eram convertidos, tementes a Deus, mas ele falava para todas as pessoas na praça, insistentemente. Ele ia e pregava, porque a palavra, a orientação não é pregar a toda criatura. Era isso que Paulo fazia. Ele pregava para todos. E no meio dessas pessoas, a gente vai encontrar alguns filósofos, né? No 18 diz que os epicureus, os estoicos, eles começavam a discutir com ele. Então, eles tinham uma filosofia de vida, né? Que eles criam e que eles baseavam a sua vida nisso, né? Na simplicidade, no autoconhecimento, numa forma de viver que não dependia exclusivamente de Deus. E Paulo sabia que o homem precisa viver na total dependência de Deus, porque a salvação vem através da misericórdia desse Deus. E aí Paulo, né, na sua conversa, ele é convidado, né? A gente vai ver que alguns começam a falar que ele é um tagarela, que ele está falando demais, mas ele é convidado para uma reunião no Areópago, no versículo 19. E quando Paulo recebe esse convite, ele não se intimida, mesmo diante daquele povo tão cheio de conhecimento, ele avança e ele tem o encorajamento para pregar e para falar aquelas pessoas. E quando ele vai até lá, qual é o discurso, né, que a gente vai ver saindo da boca de Paulo? Que Deus é o criador do universo, que Deus é o mantenedor da vida, que Deus é o governador de todas as nações, que Deus é o nosso Pai e Ele é o juiz do mundo. Era importante que Paulo trouxesse a eles essa informação de que um dia o mundo seria julgado. E aí a gente chega, né, naquele versículo que a gente usou como base, né, o versículo o versículo-chave, quando a gente vai ler: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. Esse homem é Jesus, né, que veio como Deus e foi encarnado nessa terra e trouxe a salvação. Essa era a palavra que Paulo estava apresentando, né, àquele povo de Atenas, a um povo totalmente idólatra que precisava conhecer a palavra e a promessa de salvação. E o que esse discurso de Paulo, gente, nos desafia? Né? É um discurso que revela um evangelho muito maior do que pensamos. Não é um evangelho que vai atender às nossas necessidades pessoais e particulares, mas é uma Bíblia, uma palavra que transforma e que é verdadeira, que toca em todos os assuntos, né, da vida. A gente pode encontrar na palavra de Deus instrução para todos os detalhes e aspectos da nossa vida. Nós precisamos conhecer essa palavra. Esse é o desafio que a gente tem ao olhar esse homem, né, que de forma tão ousada aceita aquele convite, estava sendo chamado de tagarela. Quantas vezes a gente vai ouvir, está falando demais. Mas se a gente está falando a verdade de Deus,
nós não podemos nos intimidar, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos nos acovardar, porque somos os instrumentos de Deus nessa terra. Paulo nos desafia a pregar o verdadeiro evangelho, não o evangelho da prosperidade barata, irmãos. Esse evangelho de que vai ganhar casa, de que vai ganhar emprego, de que vai ter, né, um casamento perfeito. Não, irmãos. O verdadeiro evangelho, a gente acabou de ver Paulo e Silas sendo açoitados, sendo perseguidos, sendo levados para uma multidão enfurecida. Esse é o evangelho. É isso que nós acabamos de ouvir e de aprender. Em toda e qualquer circunstância, nós precisamos crer nesse evangelho. Precisamos nutrir a nossa vida dessa palavra que a gente precisa conhecer, assim como vimos os nossos irmãos lá em Bereia, consultando e meditando na palavra que era ensinada para saber se era verdade. Então a gente não pode ser papagaio de pirata, reproduzir coisas sem meditar. Nós precisamos pensar. Lembra lá no comecinho, quando os missionários recebem, né, o não do Espírito Santo de avançar na direção da Ásia, e eles pensam e analisam e eles concluem uma situação. Assim também nós precisamos fazer. A palavra precisa ser lida, interpretada, e as situações precisam ser vividas por nós com essa coragem, com essa ousadia, crendo que Deus é soberano e que Ele age segundo a sua vontade em todas as circunstâncias. Ele rege esse mundo, assim como Paulo ensinou, né, aos atenienses sobre essa verdade. Ele é o Deus do universo, Ele é o Deus criador, um Deus misericordioso, né, que na sua infinita misericórdia enviou Jesus Cristo para nos salvar e transformar as nossas vidas. E aí a gente chega, né, ao final dessa lição maravilhosa, com esse ensino tão maravilhoso e profundo para a nossa vida, né? Nessa longa viagem que a gente fez através, né, da cidade de Filipos, da cidade de Tessalônica, de Bereia e de Atenas, em que a gente vai ver que nessa prática missionária realizada por eles, né, enriquecedora para a nossa vida, como a gente aprendeu. A missão, a Europa, ela nos traz modelos e experiências que a gente pode aplicar ainda hoje. Muitas cidades e situações no país em que vivemos têm os seus correspondentes com a situação que a gente viu acontecer com eles nessas cidades por onde eles passaram. E nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, né? Mais para frente, Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. E Cristo não olhou as circunstâncias para ser obediente a Deus, obediente até a morte, morte de cruz. Mas Deus o honrou sobremaneira, né? E o ressuscitou. E hoje ele está sentado à direita de Deus Pai. Essa é a mensagem que nós precisamos pregar. Lembrando de Lídia, lembrando da jovem que era adivinhadora, lembrando do carcereiro e de tantas outras vidas que foram alcançadas nessa missão desses homens. A gente tem que olhar para essa história, olhar para esse texto e falar: Senhor, usa minha vida. Dá a mim um coração forte e firme para cumprir os teus propósitos nessa terra. E a gente encerra, então, essa aula de hoje, né, para a glória do nosso Deus. Que você tenha um domingo abençoado, que o Senhor trabalhe no seu coração, trabalhe na sua casa, creia naquela palavra, assim como o carcereiro creu, né? Para ser salvo, precisa crer em Jesus Cristo. Para ser salvo, ele e sua casa. Mantenha-se firme no propósito. Se a sua seara, se o seu campo missionário é o seu lar, trabalhe como missionário. Haja para Deus fazer a sua obra através de você. Deus abençoe a sua vida, queridos. Um bom domingo. Fiquem com Deus.